Era o ano de 304 d.C., na movimentada cidade de Siracusa, na ilha da Sicília. E uma das eras mais sombrias do Império Romano havia começado, a grande perseguição contra os cristãos. As ruas, que antes ressoavam com risos e alegria, agora eram tomadas pelos gritos de dor daqueles que ousavam professar sua fé em Cristo. Presos, torturados, executados. Homens, mulheres e até crianças eram forçados a escolher entre a vida e a fidelidade ao Deus único, verdadeiro. Muitos sucumbiam ao medo, mas outros, com corações forjados na fé, enfrentavam a morte com coragem. Em meio a essa escuridão, uma luz brilhou mais forte do que nunca, desafiando o poder do império. Seu nome: Luzia. Nascida em uma família nobre, cercada por conforto e riquezas materiais. Mas sua verdadeira riqueza estava em sua alma. Desde jovem, ela carregava um amor inabalável por Cristo, um amor que nem mesmo a ameaça de morte poderia apagar. E agora, diante do tribunal, com o peso do império contra ela, Luzia estava prestes a se tornar um testemunho vivo de que a luz de Deus jamais pode ser extinta. Luzia estava com 21 anos. De pé, diante de um juiz romano, seu corpo carregava as marcas da tortura, mas seu olhar permanecia firme, fixo na eternidade. Eles tentaram silenciá-la, intimidá-la, apagar sua luz. Mas o que aconteceu a seguir abalaria os alicerces do Império Romano. Vamos conhecer sua história. No final do século III, na cidade de Siracusa, na Sicília, nasceu uma menina chamada Luzia. Filha de uma família nobre e cristã, ela cresceu cercada por conforto e riquezas. Mas desde muito jovem, seu coração estava voltado para algo muito maior. Enquanto outras jovens sonhavam com casamentos grandiosos e uma vida de luxo, Luzia tinha um desejo secreto: entregar sua vida inteiramente a Cristo. Ainda criança, Luzia perdeu o pai, e sua mãe, Eutíquia, assumiu sozinha a responsabilidade de criá-la. Eutíquia era uma mulher amorosa, mas como era costume na época, desejava ver a filha casada com um jovem de boa família. O pretendente escolhido era rico, influente e pagão. Mas Luzia, em silêncio, já havia feito um voto de virgindade perpétua, prometendo que seu coração e sua vida pertenciam somente a Deus. Por anos, Luzia adiou o casamento, usando desculpas e pretextos, enquanto orava para que Deus interviesse. Ela acreditava que no momento certo, o Senhor mostraria o caminho. Mas algo inesperado aconteceu. Sua mãe, Eutíquia, foi acometida por uma grave doença. Sofrendo de hemorragias constantes, Eutíquia buscou os melhores médicos, mas nenhum tratamento parecia surtir efeito. Foi então que Luzia sugeriu uma peregrinação ao túmulo de Santa Ágata, a mártir de Catânia, cuja intercessão já havia realizado muitos milagres. Eutíquia, desesperada, aceitou o pedido da filha, e juntas partiram em busca de uma cura que a medicina não podia oferecer. No dia 5 de fevereiro, festa de Santa Ágata, mãe e filha chegaram ao túmulo da mártir. Durante a celebração da missa, Luzia ouviu o evangelho que narrava a cura de uma mulher que sofria de hemorragias, e sua fé se fortaleceu. Ela se ajoelhou diante do túmulo de Santa Ágata e rezou com todo o fervor de sua alma, pedindo pela cura de sua mãe. Naquela noite, enquanto dormia, Luzia teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Santa Ágata apareceu cercada por anjos e disse: Luzia, minha irmã em Cristo, por que pedir a mim o que você mesma pode fazer? Sua fé já salvou sua mãe. E saiba, assim como Catânia é protegida por mim, Siracusa será preservada por você. Nosso Senhor ouviu o desejo do seu coração. Ao despertar, Luzia encontrou sua mãe completamente curada. Foi um milagre que confirmou sua fé e deu a ela a coragem de revelar seu segredo. Luzia contou a Eutíquia sobre seu voto de castidade e seu desejo de doar toda a sua herança aos pobres. Inicialmente relutante, Eutíquia, tocada pelo milagre, aceitou a decisão da filha. Mas essa escolha não passaria despercebida. Quando Luzia começou a distribuir seus bens e ajudar os necessitados, muitos se perguntaram o motivo de sua generosidade. Entre eles estava o jovem pretendente,
que, ao descobrir que Luzia havia rejeitado o casamento e doado sua fortuna, ficou furioso. Humilhado, ele decidiu se vingar, denunciando as autoridades romanas como cristã. Um crime grave durante as perseguições do imperador Diocleciano. Luzia, no entanto, não tinha medo. Ela sabia que sua escolha de seguir a Cristo teria consequências, mas sua fé era maior do que qualquer ameaça. Para ela, as riquezas terrenas e os prazeres do mundo não tinham valor diante da promessa da vida eterna. E assim, a jovem de Siracusa, que poderia ter vivido uma vida de conforto e segurança, começou a trilhar o caminho do martírio. Um caminho de dor, mas também de glória, que faria sua luz brilhar por toda a eternidade. A denúncia contra Luzia chegou rapidamente às autoridades romanas. Era o ano 304, e o imperador Diocleciano havia decretado uma das mais cruéis perseguições contra os cristãos. Para o império, aqueles que se recusavam a adorar os deuses romanos eram considerados inimigos do Estado. Luzia foi levada ao tribunal e colocada diante do governador Pascásio, um homem conhecido por sua crueldade. Ele a olhou com desprezo e perguntou se ela era cristã. Sem hesitar, Luzia respondeu com firmeza: "Sim, sou serva do Deus Eterno. Adoro a Ele e a Ele prometi amor e fidelidade." As palavras de Luzia enfureceram o governador. Ele exigiu que ela renunciasse à sua fé e oferecesse sacrifícios aos deuses de Roma. Mas Luzia, com uma calma que desafiava a lógica, respondeu: "Se você adora ídolos que não podem ver nem ouvir, eu adoro o Deus que criou o céu e a terra. Não temo suas ameaças, pois o Espírito Santo me dá força para resistir." Pascásio, furioso com a ousadia da jovem, ordenou que ela fosse levada a um prostíbulo, onde seria desonrada. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando os soldados tentaram arrastá-la, Luzia permaneceu imóvel. Nem mesmo a força de 10 homens, nem o uso de bois, foi suficiente para movê-la. Era como se o próprio Deus a tivesse tornado uma rocha inabalável. O governador, perplexo e ainda mais irritado, decidiu que Luzia deveria ser queimada viva. Ordenou que despejassem resina e óleo fervente sobre seu corpo e que ateassem fogo. Mas, para espanto de todos, as chamas não a tocaram. Luzia permaneceu ilesa, como se estivesse protegida por uma força divina. Os espectadores começaram a murmurar, impressionados com o que viam. Para os cristãos presentes, era um sinal claro do poder de Deus. Mas Pascásio não podia permitir que a fé de Luzia se tornasse um exemplo para outros. Ele ordenou que um carrasco a decapitasse ali mesmo, no tribunal. Enquanto aguardava o golpe final, Luzia fez sua última oração: "Senhor, receba minha alma. Que minha morte seja um testemunho da sua glória e que minha luz nunca se apague." E assim, no dia 13 de dezembro de 304, Luzia entregou sua vida por amor a Cristo. Sua coragem e sua fé inabalável ecoaram por toda Siracusa e além. Mas a história não termina aqui. Após sua morte, relatos de milagres começaram a surgir. Disse que aqueles que rezavam em seu túmulo eram curados de doenças, especialmente da visão. Sua luz, que os romanos tentaram apagar, continuava a brilhar, iluminando os corações de todos que buscavam sua intercessão. Luzia enfrentou o maior poder do mundo de sua época com nada além de sua fé. Eles tentaram quebrá-la, mas sua alma permaneceu inabalável. Eles tentaram apagá-la, mas sua luz se tornou eterna. E você? O que está disposto a enfrentar por aquilo em que acredita? A história de Santa Luzia nos mostra que, mesmo diante das maiores provações, a luz de Cristo é mais forte do que qualquer escuridão. A morte de Luzia não foi o fim de sua história, mas o início de um legado que atravessaria os séculos. O que os romanos não sabiam é que, ao tentar apagar sua luz, eles a tornaram ainda mais brilhante. Logo após seu martírio, os cristãos começaram a venerá-la como uma santa. Relatos de milagres atribuídos à sua intercessão se espalharam rapidamente. Não demorou muito para que Luzia fosse reconhecida como a protetora dos olhos, a santa que trazia luz para os que viviam na escuridão. Seu nome, que significa luz,
tornou-se símbolo de esperança. A tradição conta que antes de morrer, Luzia teve seus olhos arrancados como parte de sua tortura. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, os restaurou milagrosamente, mostrando que a verdadeira visão não está nos olhos, mas na fé. No século V, Santa Luzia foi incluída no cânon da missa pelo Papa Gregório Magno, um reconhecimento de sua importância para a Igreja. Desde então, sua devoção se espalhou por todo o mundo. Na Itália, sua terra natal, e na Suécia, onde é celebrada com procissões de luz, Santa Luzia é lembrada como um farol de fé e coragem. Mas o que torna Santa Luzia tão especial não são apenas os milagres atribuídos a ela, mas o exemplo de sua vida. Luzia nos ensina que a verdadeira força não está no corpo, mas na alma. Que mesmo diante das maiores provações, é possível permanecer firme na fé. Sua luz não brilhou apenas para os cristãos de sua época. Ela continua a iluminar os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em momentos de dificuldade, muitos recorrem a Santa Luzia, pedindo sua intercessão para curar doenças, superar desafios e encontrar clareza espiritual. E você? Já se perguntou qual é a luz que você precisa em sua vida? Talvez seja a luz da esperança, da fé ou da coragem para enfrentar os desafios que parecem insuperáveis. Santa Luzia nos mostra, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Cristo nunca se apaga. Hoje, as relíquias de Santa Luzia estão guardadas na Catedral de Veneza, mas sua presença é sentida em todos os lugares onde sua história é contada. Sua festa, celebrada em 13 de dezembro, é um convite para refletirmos sobre a luz que carregamos em nossos corações. Santa Luzia enfrentou a escuridão com uma fé inabalável. E sua luz, que os romanos tentaram apagar, continua a brilhar, guiando aqueles que buscam esperança, cura e força. E você, caro amigo, qual é a escuridão que você enfrenta hoje? Que Santa Luzia interceda por você, trazendo a luz de Cristo para iluminar o seu caminho. Mais de 1700 anos se passaram desde o martírio de Santa Luzia, mas sua luz continua brilhando intensamente. Sua história não é apenas um testemunho de coragem e fé, mas também um convite para todos nós, o convite de confiar em Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Santa Luzia é venerada em todo o mundo como a protetora dos olhos, mas seu legado vai muito além disso. Ela é um símbolo da luz que vence a escuridão, da fé que supera o medo e da força que vem de Deus. Sua vida nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, há uma luz que nunca se apaga, a luz de Cristo. Ao longo dos séculos, inúmeros milagres foram atribuídos à intercessão de Santa Luzia. Pessoas que enfrentavam doenças graves, especialmente relacionadas à visão, encontraram cura ao invocarem seu nome. Mas não são apenas os olhos físicos que ela ajuda a curar. Santa Luzia também é conhecida por trazer clareza espiritual para aqueles que se sentem perdidos, guiando-os de volta ao caminho da fé. Em muitos países, sua festa, no dia 13 de dezembro, é celebrada com procissões de luz. Na Suécia, por exemplo, jovens vestidas de branco, com coroas de velas na cabeça, caminham pelas ruas, simbolizando a luz que Santa Luzia trouxe ao mundo. É uma tradição que nos lembra, mesmo nos dias mais escuros do inverno, a luz de Cristo pode iluminar nossas vidas. Mas o que torna Santa Luzia tão especial é que sua história não é apenas sobre o passado. Ela continua a inspirar milhões de pessoas hoje. Em um mundo cheio de desafios, incertezas e escuridão, Santa Luzia nos mostra que a verdadeira luz vem da fé. E você, já parou para pensar na luz que você carrega dentro de si? Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis, sentindo-se perdido ou sem esperança. Mas lembre-se, assim como Santa Luzia enfrentou a escuridão com coragem, você também pode encontrar força na luz de Cristo. Hoje, Santa Luzia é um farol para todos que buscam esperança. Sua vida nos lembra que a fé pode transformar até os momentos mais sombrios em oportunidades de graça. Se você está enfrentando dificuldades, peça a intercessão de Santa Luzia. Confie que ela, que enfrentou tanto por amor a Cristo, pode ajudá-lo a encontrar a luz que você precisa. E lembre-se, a luz de Santa Luzia não é apenas para os que sofrem de doenças físicas. É para todos que precisam de clareza, direção e força espiritual. É para todos que buscam uma fé inabalável, como a dela.
Santa Luzia nos ensina que a verdadeira visão não está nos olhos, mas no coração que confia em Deus. Que sua luz continue a brilhar em nossas vidas, iluminando nossos caminhos e nos guiando para mais perto de Cristo. E você? Qual é a luz que você precisa hoje? Que Santa Luzia interceda por você, trazendo a paz, a cura e a esperança que vem de Deus. Hoje, Santa Luzia continua sendo um farol para todos que buscam esperança. Sua história nos lembra que a fé é mais forte do que qualquer adversidade. Que a luz de Cristo pode iluminar até os momentos mais sombrios. Se você está enfrentando dificuldades, peça a intercessão de Santa Luzia. Confie que ela, que enfrentou tanto por amor a Deus, pode ajudá-lo a encontrar a luz que você precisa. E lembre-se, a luz de Santa Luzia não é apenas para os olhos, mas para o coração. É uma luz que nos guia para mais perto de Deus e nos dá a força para enfrentar qualquer desafio. A história de Santa Luzia é um testemunho vivo de que a luz de Cristo nunca se apaga, mesmo diante das maiores provações. Sua coragem, sua fé e sua entrega total a Deus continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. E agora, eu pergunto a você, qual é a luz que você precisa em sua vida hoje? Que Santa Luzia interceda por você, trazendo paz, esperança e a força para enfrentar qualquer escuridão. Se esta história tocou seu coração, eu convido você a se juntar a nós nessa missão de espalhar a luz da fé. Inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa de inspiração hoje. Deixe nos comentários, qual é a escuridão que você está enfrentando? Vamos juntos, como comunidade, rezar uns pelos outros e fortalecer a nossa fé. Que Santa Luzia, a luz dos cegos, continue a iluminar o seu caminho e o de todos que buscam a verdade e a paz. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.